são José da Costa, primeiro cabo operador de mensagens, e Maria da Graça Soares, madrinha de guerra. José, mobilizado na Guiné, e Maria da Graça, em Portugal, construíram uma relação por correspondência tão imprescindível que justifica a urgência de um reencontro 40 anos depois. Boa noite, Maria da Graça. Boa noite, José. É verdade, sim, senhor. O José estava aqui a confidenciar que giro que eu era. Bem apessoado, muito bem. E Maria da Graça não lhe ficava atrás. Não. Queria saber, esta é uma história muito bonita, como tantas outras, no fundo simboliza um bocadinho o que foi a importância das madrinhas de guerra para quem estava nas ex-colónias. O José estava em Tite, na Guiné, mas muitos outros combatentes. Queria saber, guardam as cartas? Maria da Graça, guarda estas cartas que foi trocando? Não, as cartas já não as tenho. Não tem porquê? A vida deu outras voltas? Deu outras voltas e obrigaram-a a desfazer-me das cartas. Nomeadamente porque se casou e, portanto... Exatamente, sim. E o José guarda? Eu guardo. E trouxe? Trouxe. É este baú aqui? É esse baú. Tem muitas? Muitas. Posso abrir ou estarei a entrar na sua intimidade? Não. Pode abrir, não tem problema. São muitas. Quantas foram? Ao longo de 2 anos que esteve na Guiné? Desde 67 a 69. Nesses 2 anos responderam... Durante 14 meses, creio. Trocaram? Durante 14 meses trocámos correspondência. São estas cartas aqui todas. São mais de 100? Aqui todas são, mas dela não são. Mas tem muitas cartas dela aqui. E aerogramas que eram... Tem alguns aerogramas, não tem nenhum dela. Que vinham de correio aéreo, não é? E que não precisavam de Acima de tudo, que eu apreciava mais na Graça quando ela escrevia, porque há que ver que nós estávamos numa guerra e que na força foi na frente do combate, e era difícil, portanto, aquele dia-a-dia, até porque nós lá, hoje fala-se no Big Brother, mas Big Brother tínhamos nós lá, onde estivemos 800 metros quadrados, 24 meses. Em 800 metros quadrados, conhecendo sempre as mesmas caras. A solidão era grande, muito. Não é? Então a correspondência era a coisa importante. Eu, felizmente, por aquilo que se vê, não era dos mais prejudicados. Quando chegava o avião, calculo, vocês estavam ávidos de Era uma alegria receber. nós recebermos. E também era uma satisfação muito grande nós recebermos cartas de pessoas que eu não conhecia, como o caso aqui da Graça, não é? Mas que era muito interessante vê-las. Principalmente a maneira como ela dobrava as cartas. Maria da Graça, ainda se lembra? Não. Não se lembra como é que dobrava? Não. Parecia um barquinho. Era bonito. Era bonito. E era sempre da mesma maneira que dobrava as cartas? Nem sempre, mas tem muitas assim. Tem muitas assim. Mas não imaginava. Eu estou a ver uma coisa que não via há 40 anos. Está a ver agora, pode tocar então nas suas próprias cartas. Já viu, é engraçado. Maria da Graça, como é que era feita a inscrição das madrinhas de guerra? Como é que se inscreveu? Tinha na altura quê? 19? Não, tinha menos. Tinha, portanto, 18 anos. 18 anos. Na altura. E, entretanto, tinha uma amiga que já tinha um afilhado. E como esse afilhado era amigo do Zé, o Zé, através dessa pessoa, pediu se poderia arranjar-lhe uma madrinha. E como éramos amigas, eu disse que estava tudo bem, aceitaria, porque também naquela época, eu, por exemplo, em casa dos meus pais não tinha televisão, era um passatempo. Era uma forma de se entreter a si próprio. Se entreter e também de considerar que iria dar apoio a alguém que precisava, que estava à frente de uma guerra. O espírito patriótico também, não é? Exatamente. E dar coragem, dar coragem, dar carinho, amizade, tudo que eu pudesse dar de bom. Lembra-se assim de algumas frases que repetisse ao longo destas cartas todas? Como, por exemplo, dizia... para aguentar, que passava depressa ao tempo? Estou eu a tentar adivinhar. Sim, possivelmente diria sempre isso, embora não me recorde nada o que é que escrevi na altura. Nada. Porque foram muitos anos. Eu nunca imaginava de vir a encontrar. Não. Apesar de sermos vizinhos praticamente. Entretanto foram descobertos. Eu não a conhecia. Porque o José, na altura, também tinha uma namorada há 3 anos, que também se chamava Maria da Graça. Maria da Graça. Assinavam igual.
Ah, era? Assinava igual. A minha falecida chamava-se Maria da Graça. E assinava Cinha ou Cita. Esta, sem saber, também se chama Maria da Graça. E assinava igual. Igualzinho? Igualzinho. Mas eu nunca as confundi. Nunca as confundi. Nunca as confundi. Era. Então, e depois? E depois esse tempo, quando eu cheguei com aquela alegria de vir... Casou com a sua Maria da Graça? Casei. E com aquela alegria de chegar, nunca fui à procura dela, não é? Mas fiquei sempre com aquele vazio de ir um dia à procura. Passou-se os anos, entretanto, este ano, resolvi ir à procura, porque também encontrei os meus amigos, também que nos vi há 40 anos, não é? Portanto, há 40 anos exatamente. Sim, sim. E então fui à procura dela e encontrei... Foi este ano, precisamente, precisamente não é? Em junho que eu fui à procura dela. Como é que foi à procura da Maria da Graça? Fui à procura porque eu tinha uma dívida de gratidão para ela, não é? Porque... Mas abriu este baú sim, este abri ano? pela primeira vez. Depois de 40 anos, estava lá fechado em casa? Estava fechado em casa e eu a arrumar umas coisas, comecei a pegar numa carta e eu assim, eu vou começar a ler isto tudo. E fui a ler, e quando eu fui a ler, vi as cartas dela e eu resolvi ir à procura. Não sabia se era casada, se não era complicado, não é? Está divorciado, eu sei, não é? Chegar ali e perguntar onde é que vive aqui fulano e tal. E vir-se lá, as pessoas numas aldeias diziam, olha, espera aí que eu já vou avisar ali, não sei quanto. E fazia ali um 31. Então foi uma junta de freguesia. E fui ter com uma senhora que me deu umas dicas e eu fui à procura dela e encontrei. Claro, cheguei ao pé dela e disse quem era. E a dona... não sabia. Dona Maria da Graça, o que é que disse? É assim, eu estou num serviço em que por dia recebo muita gente, porque estou no município. E então cheguei, disseram-me que estava alguém à procura de Dona Graça Soares. Eu, como sempre, cheguei ao pé da pessoa, que era o Zé, e perguntei, cumprimentei e perguntei o que é que desejava. E ele disse, não me conheces? Eu, bem, se me estás a tratar por tu, possivelmente há aqui alguma ligação. E de momento passou-me que nessa ocasião em que eu estudava na escola, que era a formação feminina... Pensava que era um colega de escola. Que era um colega de história, da escola, porque havia muitos que estudavam de noite. Trabalhavam de dia e estudavam de noite. E pensei, bem, é algum colega que estudou na parte noturna e que me virá pedir alguma ajuda. Mas não era. E depois ele disse... Foi o José que disse? Foi. Eu disse-lhe, olha, sou José Costa, sou de Ovar, não, nada lhe disse. Mas quando eu disse a Guiné, disse alguma coisa. Pinta. Quando ela, a Guiné, ela ficou admirada, não é? Eu disse, eu não posso acreditar. E então abraçaram-se. É que eu queria lá estar. Abraçaram-se. É mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso, foi. Mas foi comovente, foi muito comovente. Calculo. Porque a importância da Maria da Graça... Foi muito importante para nós os militares. As madrinhas Há uma foram história essenciais. que não foi feita, que elas devem ser homenageadas, as madrinhas de guerra, porque fizeram um trabalho preponderante nas nossas vidas, não é? Porque hoje vai-se para o Afeganistão, vai-se para lá, está-se 6 meses e ganha-se muito dinheiro. Nós íamos para lá impostos por obrigação, mas íamos para lá morrer, não havia outra solução. Íamos para combater. Não íamos ali para... Porque eles vão e não dão um tiro. Mas nós não, tínhamos era que fugir deles, não é? E era assim a vida. Portanto, as cartas, a correspondência, porque não havia telefone, não havia internet, não havia nada. Claro. As cartas demoravam um mês a chegar, com as notícias, com as nossas... Tudo, as notícias de casa, que é muito importante. Olha, é a nossa pequena homenagem que fazemos às madrinhas de guerra. É. Acho uma preciosidade. Claro que Vou é. fechar, porque aqui faz muito vento. E olha, eu não me quero meter na vossa vida. Sei que a Maria da Graça é divorciada, que o José, infelizmente, é viúvo. Mas olha, fiquem a conversar. Muito obrigada.